Gente, deixa eu ler para vocês aqui um salmo de Asaf, na verdade é um versículo aqui que está em Salmo 77. Salmo 77 e o versículo 11, que diz assim: Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Muitas das vezes a gente esquece aquilo do que Deus fez pra gente, não é verdade? A gente esquece do que Deus tem feito, das maravilhas que Ele tem feito. A gente esquece de olhar lá atrás e ver o que Deus fez pela gente. Não somente pela gente, mas por outras pessoas também. E a gente esquece isso. Se tem uma pessoa que esquece, meu Deus, é a gente mesmo, né? Se tem alguém que esquece, somos nós mesmos, do que Deus tem feito por nós. E não foi diferente com Asaf. Asaf, ele tinha esquecido do que Deus tinha feito pelo seu povo, tinha feito pelo povo de Deus. E, meus irmãos, a gente vê aqui que ele começou a lembrar das grandezas de Deus, do que Deus fez, de como Deus abriu aquele mar, de como o Senhor, ele mandou o maná, de como ele mandou a coluna de nuvem, a coluna de fogo, como o Senhor tirou a água da rocha. E quando ele começou a pensar tudo isso, a lembrar das maravilhas que o Senhor tinha feito na antiguidade, o seu coração se encheu de fé, de alegria, de ânimo, né? Na verdade, a alma dele, né, foi fortalecida por aquilo que ele estava pensando do que Deus tinha feito. E conosco também não é diferente. Às vezes, meus irmãos, a gente esquece do que Deus faz por a gente, não é verdade? A gente esquece. Aí a gente começa a lembrar de coisas que outras pessoas fez ou faz, né? A gente começa a olhar para a vida do outro, quando na verdade a gente tinha que olhar para os feitos do Senhor, para a obra gloriosa do Senhor, não é verdade? Quando a gente começa a lembrar do que Deus fez, lembre aí quando você foi batizado com o Espírito Santo. Lembre quando você tomou a decisão de aceitar Jesus como Salvador. Lembra do que Deus fez com o teu filho, com a tua filha, livrando da perdição. Comece a lembrar do que Deus tem feito na sua vida, na sua casa. Comece a lembrar do que o Senhor tem operado lá no seu trabalho, lá na sua empresa. Comece a lembrar, traz à memória tudo aquilo que o Senhor tem feito, os livramentos que o Senhor tem te dado nesse carro, nessa moto, né? Quantos livramentos, quantas bênçãos, quantas graças de Deus o Senhor tem feito, e com certeza você vai se alegrar, né? Porque às vezes a gente quer olhar aquilo que está diante de nós, a Bíblia diz que o justo vive pela fé. O justo não pode viver por aquilo que ele está vendo. Talvez você está vendo situações difíceis na tua frente, mas a palavra de Deus diz: o justo viverá pela fé. Então, nós temos que lembrar das grandezas de Deus, das obras de Deus, e o nosso coração vai se encher de fé, de alegria e de esperança. E é isso que eu trago para você nesta hora. Amém? Que o Senhor te abençoe grandiosamente e lembre de todas as maravilhas que o Senhor tem feito no meio do seu povo e do que o Senhor tem feito com você também. Amém? Agradeça, louve e exalte ao Senhor por isso.